ministérios são órgãos do Poder Executivo Federal brasileiro. Eles fazem parte da estrutura governamental e são responsáveis por áreas específicas de atuação. Cada ministério é liderado por um ministro e tem como objetivo auxiliar o presidente na tomada de decisões e na execução das políticas públicas. Os ministérios têm a função de planejar, coordenar e implementar ações relacionadas à sua área de competência. Por exemplo, o Ministério da Saúde cuida das políticas de saúde, enquanto o Ministério da Educação trata das questões educacionais. Eles trabalham para colocar em prática as políticas do governo, visando o bem-estar da população e o desenvolvimento do país. Imagine que o governo deseja melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas. O Ministério da Educação seria responsável por criar programas, definir diretrizes e destinar recursos para alcançar esse objetivo. As secretarias são órgãos do Poder Executivo em níveis estaduais, municipais ou federais. Elas auxiliam os governadores, prefeitos ou presidente em suas tarefas administrativas. As secretarias têm a função de planejar, coordenar e executar políticas públicas em áreas específicas. Por exemplo, temos a Secretaria da Saúde, que cuida das questões relacionadas à saúde, e a Secretaria da Educação, responsável pela área educacional. Imagine como a prefeitura deseja melhorar a infraestrutura urbana. A Secretaria de Obras e Urbanismo seria responsável por planejar e executar projetos de construção e manutenção de vias, praças e edifícios públicos. A Casa Civil é um órgão do Poder Executivo Federal no Brasil. Ela assiste diretamente o presidente e suas atribuições, gerenciando os órgãos e entidades da administração pública federal e coordenando ações governamentais. A Casa Civil planeja, integra, monitora e avalia políticas públicas. Além disso, ela coordena obras estratégicas de infraestrutura. Imagina como ela entre o presidente e os demais setores do governo. Se o governo deseja construir uma nova rodovia, a Casa Civil atua na coordenação desse projeto. O Banco Central do Brasil, o Bacen, é uma instituição governamental responsável por regulamentar e supervisionar o sistema financeiro do país. Sua principal função é garantir a estabilidade da moeda nacional, o real, e promover o bom funcionamento do sistema financeiro. Isso inclui controlar a inflação, definir as taxas de juros, fiscalizar os bancos e outras instituições financeiras e gerenciar as reservas internacionais do país. Por exemplo, o Bacen é responsável por emitir a moeda em circulação, além de monitorar e intervir no mercado de crédito para evitar práticas abusivas por parte dos bancos em relação aos consumidores. Dessa forma, o Bacen atua como banco dos bancos, garantindo a estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro brasileiro. O Ministério Público Federal, o MPF, é o órgão governamental responsável por defender os interesses da sociedade e fiscalizar o cumprimento das leis no Brasil. Sua principal função é atuar como guardião da Constituição e dos direitos dos cidadãos, representando a sociedade perante o Poder Judiciário em casos que envolvam interesse público, como violações de direitos sociais e atos de corrupção. Por exemplo, o MPF pode entrar com ações judiciais para obrigar o governo a fornecer medicamentos, vagas em escolas públicas ou investigar desvios de verbas públicas, atuando em defesa dos direitos da população. A Defensoria Pública da União, a DPU, é um órgão federal responsável por prestar assistência jurídica gratuita a pessoas que não podem pagar por advogado. Sua principal função é defender os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. A DPU atua em casos envolvendo refugiados, migrantes vulneráveis, crianças desacompanhadas e outros que necessitam de proteção internacional. Por exemplo, a DPU pode entrar com ações judiciais para garantir o acesso de refugiados a serviços de saúde e educação ou para impedir a deportação de imigrantes em situação irregular. Ela também representa interesse de crianças migrantes desacompanhadas na fronteira para facilitar sua entrada no país e obtenção de documentos. O Senado Federal é uma das casas legislativas do Brasil. Ele é parte do Congresso Nacional, que também inclui a Câmara dos Deputados. Juntos, esses dois órgãos formam o sistema do poder legislativo brasileiro. O Senado tem a função de debater, aprovar ou rejeitar projetos de lei, além de fiscalizar o governo e representar os estados e o Distrito Federal. Os senadores são eleitos pelo voto popular e têm mandato de 8 anos. Eles desempenham um papel importante na criação e revisão das leis federais. Imagine que um projeto de lei sobre educação seja proposto. Os senadores discutiriam o projeto, sugeririam emendas e votariam para aprová-lo ou não. Assim,
O Senado contribui para moldar as políticas e regras que afetam o Brasil. A Câmara dos Deputados é a Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil. Ela trabalha em conjunto com o Senado Federal e faz parte do poder legislativo da União no âmbito federal. A Câmara é composta por representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, território e no Distrito Federal. Seus 513 deputados federais têm mandato de 4 anos. A principal função da Câmara é debater, aprovar ou rejeitar projetos de lei, além de fiscalizar o governo e representar os interesses da população. Imagine que o projeto de lei sobre educação seja proposto. Os deputados discutiriam o projeto, sugeririam emendas e votariam para aprová-lo ou não. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é um órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Ele é composto por 11 ministros, escolhidos entre pessoas com notório saber jurídico e reputação, com idade entre 35 e 65 anos. A principal função do STF é proteger e zelar pelo cumprimento da Constituição Federal. Ele julga casos em que esgotar as instâncias inferiores, podendo derrubar leis aprovadas pelo Congresso que forem consideradas inconstitucionais. O STF também julga crimes cometidos pelo presidente, ministro do Estado e procurador-geral. Por exemplo, se o Congresso Nacional aprovar uma lei que contraria a Constituição, o STF pode decidir pela inconstitucionalidade dessa lei e derrubá-la. Ou se o presidente cometer um crime de responsabilidade, o STF pode julgar e determinar seu impeachment. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira, responsável pela organização e realização das eleições do país. A principal função do TSE é processar e julgar questões relacionadas ao processo eleitoral, como registro e cassação de partidos políticos e candidatos, além de julgar recursos contra decisões nos tribunais regionais eleitorais. O TSE também é responsável por expedir instruções, responder a consultas sobre matéria eleitoral e requisitar força federal para garantir a realização das eleições. Por exemplo, se um partido político tiver seu registro cassado por uma decisão do TRE, essa decisão pode ser recorrida ao TSE, que vai julgar o caso. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é um tribunal superior com sede em Brasília que integra o Poder Judiciário brasileiro. Ele é composto por 33 ministros, escolhidos dentre brasileiros natos ou naturalizados, com idades entre 35 e 70 anos e com vasto conhecimento jurídico. A principal função do STJ é atuar como guardião da uniformidade da interpretação das leis federais, garantindo a aplicação correta e justa do direito em todo o território nacional. Ele julga casos que esgotaram as instâncias inferiores, podendo derrubar decisões que forem consideradas contrárias à lei federal. Por exemplo, se um tribunal estadual proferir uma decisão que contraria uma lei federal, o STJ pode julgar um recurso especial e reformar essa decisão, uniformizando a interpretação da lei em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão do Poder Judiciário brasileiro com sede em Brasília, que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema de justiça no Brasil. A principal função do CNJ é promover o desenvolvimento do Poder Judiciário por meio de políticas judiciárias e do controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais. Ele zela pela autonomia do Poder Judiciário, define o planejamento estratégico e os planos de metas, além de receber reclamações e representações contra membros ou órgãos do Judiciário. Por exemplo, o CNJ realiza o ranking da transparência, uma ação nacional que avalia os dados disponibilizados pelos tribunais e seus portais na internet, com o objetivo de tornar as informações do Judiciário mais claras e acessíveis à sociedade. O Superior Tribunal Militar, o STM, é o órgão da Justiça Militar do Brasil, composto por 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado Federal. A principal função do STM é processar e julgar crimes militares definidos em lei, tendo como principais jurisdicionados os militares das Forças Armadas e, em alguns casos, civis. Ele atua como instância superior da Justiça Militar, julgando recursos e apelações das decisões de primeiro grau. Por exemplo, se um militar das Forças Armadas cometer um crime previsto no Código Penal Militar, o caso será julgado pelo STM, que tem competência exclusiva para julgar esse tipo de infração. Os Tribunais Regionais Federais, TRFs, são órgãos do Poder Judiciário que atuam como segunda instância da Justiça Federal. Existem atualmente 5 TRFs, cada um com jurisdição sobre determinados estados. A principal função dos TRFs é julgar recursos contra decisões proferidas por juízes federais de primeira instância em suas respectivas regiões. Eles também julgam crimes cometidos por juízes federais e membros do Ministério Público Federal.
Por exemplo, se um juiz federal de primeira instância proferir uma decisão em uma ação envolvendo a União e uma das partes recorrer, o recurso será julgado pelo TRF responsável por aquela região. Os Tribunais de Justiça Estaduais, TJs, são órgãos do Poder Judiciário que atuam como segunda instância da Justiça Estadual em cada unidade da Federação. A principal função dos TJs é julgar recursos contra decisões proferidas por juízes de primeira instância em suas respectivas jurisdições. Eles também julgam alguns tipos de ações, como os crimes cometidos por juízes estaduais. Por exemplo, se um juiz de primeira instância proferir uma decisão em uma ação envolvendo uma questão de direito estadual e uma das partes recorrer, o recurso será julgado pelo TJ do estado onde a ação foi proposta. Os Tribunais Regionais Eleitorais, o TRS, são órgãos da Justiça Eleitoral presentes em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. Eles são responsáveis pela organização das eleições em âmbito estadual ou distrital. A principal função dos TRS é cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior Eleitoral, responder sobre matéria eleitoral, apurar os resultados finais das eleições para governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional, além de expedir os diplomas dos eleitos. Eles também são responsáveis pelo cadastro de eleitores, apuração dos resultados, distribuição de urnas e convocações de mesários. Por exemplo, durante as eleições, os TRS são responsáveis por processar e julgar o registro e o cancelamento do registro de candidatos a governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional. Eles também julgam recursos contra atos e decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. Os Tribunais do Trabalho são órgãos do Poder Judiciário, compreendem o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e os Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs. O principal objetivo dos Tribunais do Trabalho é julgar conflitos e litígios relacionados a relações de trabalho, como disputas entre empregados e empregadores. O TST atua como instância superior, julgando recursos contra decisões proferidas pelos TRTs, enquanto os TRTs atuam como segunda instância, julgando recursos contra decisões de juízes de primeira instância. Por exemplo, se um empregado entrar com uma ação trabalhista contra seu empregador, o caso será julgado inicialmente por um juiz de primeira instância. Se uma das partes não concordar com a decisão, poderá recorrer ao TRT da região e, se ainda houver discordância, o caso pode chegar ao TST para julgamento final. O Tribunal de Contas da União, o TCU, é um órgão federal responsável por fiscalizar a gestão dos recursos públicos no Brasil. O TCU tem como função principal analisar e julgar as contas dos administradores de dinheiro público, como servidores, gestores e outras pessoas físicas ou jurídicas. Ele verifica se esses recursos estão sendo usados de forma legal, legítima e econômica. Por exemplo, se um prefeito gastar indevidamente dinheiro de programa social, o TCU pode julgar suas contas irregulares e aplicar multas. Dessa forma, o órgão atua para evitar desperdícios e fraudes no uso do dinheiro público. A Advocacia Geral da União, a AGU, é um órgão federal responsável por representar juridicamente o governo brasileiro. A principal função da AGU é defender os interesses do Estado e assessorar juridicamente o Poder Executivo, garantindo a legalidade e constitucionalidade das políticas públicas. Ela atua tanto na orientação prévia nos atos governamentais, quanto na defesa judicial das decisões do governo. Por exemplo, a AGU assessora a criação de programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e depois os defende na Justiça. Ela também atua para garantir a vigência de emendas constitucionais importantes, como as reformas previdenciária e administrativa. A Controladoria Geral da União, a CGU, é um órgão federal responsável pelo controle interno do governo. A principal função da CGU é defender o patrimônio público e aumentar a transparência na gestão governamental por meio de ações de auditoria, fiscalização, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Por exemplo, a CGU pode auditar os gastos de um programa social e determinar que o órgão é responsável por fornecer informações solicitadas por um cidadão caso tenha negado o acesso anteriormente. O Gabinete de Segurança Institucional, a GSI, é um órgão federal ligado diretamente à presidência, responsável pela segurança do presidente, vice-presidente e seus familiares, além dos palácios do governo e residências oficiais. O GSI tem como principal função assistir o presidente em assuntos militares e de segurança, analisar questões com potencial de risco, prevenir crises e coordenar atividades de inteligência, segurança da informação e comunicações do governo federal. Por exemplo, o GSI planeja e coordena os eventos e viagens presidenciais,
além de acompanhar questões relacionadas ao setor espacial e prevenção de terrorismo no país. O Ministério Público da União, MPU, é um órgão federal responsável por defender os interesses da sociedade e fiscalizar o cumprimento da lei pelo governo. A principal função do MPU é zelar pela observância da Constituição Federal e das leis, atuando em diversas áreas como a proteção dos direitos sociais, do patrimônio público e do regime democrático. Ele possui autonomia funcional, administrativa e financeira. Por exemplo, um MPU pode ajuizar ações civis públicas para obrigar o governo a fornecer medicamentos essenciais à saúde da população ou para impedir a privatização ilegal de empresas públicas. Os Ministérios Públicos Estaduais, MPS, são órgãos públicos presentes em cada estado brasileiro, responsáveis por defender os interesses da sociedade e fiscalizar o cumprimento da lei no âmbito estadual e municipal. A principal função dos MPS é investigar e processar crimes estaduais, garantir o cumprimento das políticas públicas locais e atuar na defesa dos direitos dos cidadãos em questões relacionadas aos estados e municípios, como saúde, educação e meio ambiente. Por exemplo, um MPE pode ajuizar uma ação civil pública para obrigar o município a construir uma escola pública em uma região carente ou para impedir a poluição de rio estadual por uma empresa. Se você quiser que eu faça um vídeo te explicando sobre as entidades públicas mais importantes, como SUS, INSS, IBGE, Anvisa e outros, é só comentar para eu saber. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.